Isaías Samakuva e familiares de Jonas Savimbi, no Palácio Presidencial. Direção da Elisal diz que vai pagar os salários em atraso no próximo mês. Zona de Livre Comércio de África entra em vigor formalmente a partir de hoje. E o telejornal conta-lhe mais uma história de superação de angolanos guerreiros como o mestre Nsimba. Respeitamos a nossa terra. Amamos o nosso povo. Orgulhamo-nos da nossa cultura. Investimos nos nossos atletas. Angola é a base da nossa identidade e das nossas cores. E juntos temos energia para irmos cada vez mais longe e fazer do nosso país uma terra cada vez melhor. Só na Angola. Boa noite. O Presidente da República recebeu hoje no Palácio Presidencial uma comitiva representativa do partido UNITA, encabeçada pelo seu presidente Isaías Samakuva e da família do seu fundador, Jonas Malheiro Savimbi. O propósito da audiência foi a procura de uma saída airosa para o impasse surgido nas últimas 48 horas relativamente à entrega dos restos mortais de Jonas Savimbi e subsequente processo de inumação. Ficou decidido que a entrega à família e à direção da UNITA da urna com os restos mortais do fundador da UNITA acontecerá amanhã, dia 31 de maio, na vila do Andulo, na província do Bié. No dia seguinte, 1 de junho, será o funeral na localidade de Lopitanga. O Executivo criou todas as condições de natureza logística para que se façam presentes nos atos previstos para o Andulo e Lopitanga os membros da família de Jonas Savimbi e da direção da UNITA. Avanço-lhe agora dizendo que o líder fundador da UNITA será sepultado no sábado na região biana de Lopitanga, ao lado dos seus familiares, como era seu desejo. Serão entregues no Andulo. Os restos mortais serão entregues no Andulo, à família e à direção da UNITA, e vai-se cumprir um programa no Andulo. Mas amanhã mesmo, como tínhamos programado, vai-se fazer o velório principal na Lopitanga. Na minha maneira de ver, já o disse no Bié, já o disse no Cuito anteontem, o que houve é apenas falta de diálogo. E eu chamei a atenção nessa altura que é importante que os angolanos aprendam a dialogar. É importante que nós conversemos. Nada se resolve sem diálogo. Mesmo questões difíceis, quando houver diálogo, quando as pessoas conversarem, tudo se resolve. E nós já temos lições várias no nosso país, devíamos ter e devemos mesmo aprender. Quando há dificuldades, conversa-se e chega-se sempre à conclusão. É isso que o Sr. Presidente procurou fazer e nós achamos que esta é a via mais correta. O Presidente da República viaja amanhã para a República Democrática do Congo para assistir às exéquias de Etienne Tshisekedi e participa também numa cimeira tripartida na República Democrática do Congo. Para já, o Presidente da República deverá assistir às exéquias do antigo líder da oposição congolesa em Kinshasa e participará também à margem do ato de homenagem a Etienne Tshisekedi numa cimeira tripartida com os presidentes da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e da República do Ruanda, Paul Kagame, dedicada a questões de segurança regional.
A ex-conservadora dos registros civis da Huila, implicada em crimes de peculato, burla e falsificação de documentos, foi condenada hoje pelo Tribunal Provincial a 5 anos e 3 meses de prisão com efeito suspensivo. Emília Kakuho foi absolvida dos crimes de burla por defraudação e associação criminosa por insuficiência de provas, mas vai ter de pagar 250 mil kwanzas de taxa de justiça e devolver a viatura ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Tratava-se de um caso que mexeu com a sociedade huilana. Afinal, à data dos factos, a Rê exercia a função de conservadora do registro civil da comarca da Huila. Havia sido acusada pelo Ministério Público por 5 crimes: burla por defraudação na forma continuada, crime de falsificação praticado por funcionário público no exercício das suas funções na forma continuada, crime de peculato, formação de associação criminosa e crime de corrupção. Na sala de audiência entrava o corpo de juízes e a representante do Ministério Público. Edna Bebecas começou por ler os quesitos, num total de 29, dentre eles 2 saltam à vista. A Rê pediu por empréstimo ao declarante José Salauio Sawilala a quantia de 16 milhões de kwanzas. Ficou acordado que a Rê devolveria a referida quantia no prazo de 15 dias, acrescida dos juros de 20%, entregou como garantia ao declarante José Sawilala a viatura do Ministério que lhe tinha sido atribuída em razão das suas funções, não obedeceu às normas do Código de Registro Civil, emitindo cédulas e assentos sem a presença dos beneficiários, sem testemunhas, até concedia estes documentos a estrangeiros e, para ocultar a sua prática criminosa, transcrevia-os em livros fora de uso. O assistente e advogado de defesa concordaram com os quesitos apresentados. Feito isso, a sessão foi interrompida por um período de 15 minutos para se ler o acórdão do tribunal. Retomada a audiência, a juíza voltou a ler os quesitos, onde a maior parte das acusações foram provadas, à exceção de burla por defraudação na forma continuada e formação de associação criminosa. Provados a maior parte dos crimes de que era acusada, a juíza Edna Bebecas procedeu à leitura do acórdão do Tribunal Provincial da Huila. A Rê é primária, admitiu parcialmente a prática dos factos imputados. A viatura, propriedade do Ministério da Justiça, já foi recuperada. Por isso, justifica-se o uso de atenuação extraordinária. Vai a Rê Emília Albertina Kakuho, condenada na pena única de 5 anos e 3 meses de prisão maior, 250 mil kwanzas de taxa de justiça. A magistrada do Ministério Público discordou parcialmente com o douto acórdão e diz que vai recorrer ao Tribunal Supremo. No mesmo diapasão, alinha o advogado de defesa. Nós sabemos que o Tribunal Superior pode tomar 3 posições. Pode manter a decisão do Tribunal de Primeira Instância, pode alterar e pode absolver. E nós estamos confiantes de que, na pior das hipóteses, a pena seja suavizada. Tribunal Provincial da Huila condena a ex-conservadora do Registro Civil da comarca da Huila a 5 anos de prisão. E começou ontem em Cabinda o julgamento dos 5 réus acusados de terem morto um cidadão francês em 2016 no bairro Cabaçango. O processo 30C/2019 trouxe a Cabinda o cônsul da Embaixada da França em Angola e familiares do malogrado. Mais de 10 horas foram consumidas na primeira sessão de audiências dos implicados na morte do cidadão francês Benoît Naimé, ocorrida a 29 de novembro de 2016 em Cabinda. O juiz da causa, Domingos Wilson, a representante do Ministério Público e os advogados constituídos por ambas partes interrogaram os 5 réus. Entre estes, 3 detidos e 2 que respondem em liberdade. O tribunal arrolou outros 5 réus como declarantes. No final da sessão, o advogado da família da vítima considerou positivas as primeiras audiências que visam consolidar as provas e a participação dos réus no crime. Alors d'abord, j'ai été très favorablement impressionné par le déroulement de l'audience. Ele está muito satisfeito primeiro pelo decorrer da audiência
pelo facto que o presidente deu acesso, de forma que as provas sejam reunidas até ao nível que já se encontramos, está muito satisfeito. O objetivo da família era participar nos interrogatórios de todos os implicados no caso. De cette phase d'administration de la preuve. Opinião parecida tem o advogado de um dos acusados de ter comprado parte dos bens subtraídos à vítima e na casa onde o malogrado morava. A audiência está a correr muito bem. Estamos na fase de descoberta da verdade e o tribunal está a andar bem neste sentido. Em função das declarações de cada parte, o tribunal vai formar a sua convicção. E acredito que o tribunal já tem a noção dos autores do crime. O tribunal tem esta competência de arrolar as pessoas que achar que servem para esclarecer a verdade. Terminada a fase de consolidação de provas mediante os interrogatórios realizados aos réus, o advogado francês, em nome da família, mostra-se confiante de que a justiça será feita. Sur la possibilité d'aboutir A situação em França levou eco muito alto, no sentido de que criou ansiedade na parte dos franceses, que a todo custo precisavam encontrar resultado favorável ao falecimento do seu compatriota. A segunda sessão de julgamento do processo 30.C/2019, decorrida esta quinta-feira, foi dominada pela audição dos 25 declarantes, na presença dos 5 principais réus, familiares e interessados. O Tribunal da Comarca do Sumbe deu início ao julgamento do conhecido caso Concurso Público da Saúde, referente a 2014. Com processos visados pelo Tribunal de Contas, os mais de 360 candidatos àquele concurso continuam desempregados. Este grupo representa os mais de 360 candidatos apurados no Concurso Público da Saúde referente a 2014. Com processos visados pelo Tribunal de Contas, os mesmos afirmam não terem sido inseridos no sistema e continuam desempregados. Mesmo o Ministério da Saúde assume isso e mostrou hoje na audiência e que estamos todos cientes que o Tribunal de Contas já avisou esses documentos, então estamos a rezar para que resolvam o nosso problema o mais rápido possível. Nesta sessão, o diretor do Gabinete Provincial do Kwanza Sul da Saúde, enquanto representante da instituição promotora do concurso, foi chamado a depor para a reunião de provas. Está aberto, tem o seu direito de exigir aquele direito. Só esperamos então que a sede do tribunal se decida melhor para todos. A leitura da sentença do caso acontece no próximo dia 19 de junho. O advogado dos requerentes faz fé num desfecho feliz do processo. O próprio Tribunal de Contas, tal como eu já referi, não é? Diz que os processos obedeceram o padrão legal. A Direção das Finanças recomenda que esta questão seja abordada com a Direção Provincial do Kwanza Sul. Portanto, estamos perante a uma entidade competente que deve encontrar solução para que, eventualmente, os candidatos de 2014 sejam colocados. Enquanto se aguarda pelo veredito final, os visados falam das consequências. O passado tivemos aí uma idade aceitável. Hoje já estamos com uma idade que pode já amanhã não ser aceite para o novo concurso, então estamos aqui a lutar para vermos se haja justiça no nosso concurso passado, que é de 2014. 13 viaturas roubadas em Luanda foram entregues aos respectivos proprietários depois de mais uma operação policial que culminou também com a detenção de 95 cidadãos suspeitos de terem cometido vários crimes, para além de grandes quantidades de drogas recuperadas. No âmbito do combate à criminalidade violenta, o Serviço de Investigação Criminal de Luanda realizou no período de 7 a 30 deste mês operações que resultaram no esclarecimento de 59 crimes diversos, a detenção de 95 supostos criminosos e foram desmanteladas 2 associações de malfeitores, os UTC e os Quentes. Também destacou-se a detenção de um cidadão de 60 anos por sodomizar uma criança em troca de guloseimas. Destacando-se a detenção de 3 cidadãos nacionais
com idades compreendidas entre 22 e 23 anos de idade, envolvidos nos crimes de homicídio por disparo de arma de fogo, ocorrido no dia 26 de maio de 2019, por volta das 2 horas na via pública, bairro Cazenga Popular, Rua J, em que foi vítima um soldado das Forças Armadas Angolanas, a detenção de um cidadão nacional pelo crime de homicídio voluntário, portanto, cidadão de 38 anos de idade, por espancamento à sua esposa, ainda a detenção de 2 cidadãos com idades compreendidas entre 32 e 33 anos de idade, envolvidos no crime de roubo qualificado, no dia 25 de maio, município de Luanda, distrito de Sambizanga. Por último, a detenção de um cidadão nacional de 60 anos de idade, solteiro, pelo crime de atentado ao pudor, em que foi vítima um menor de 14 anos de idade. Durante a operação fez-se a apreensão de 19 armas de fogo, 7 motorizadas e 13 viaturas, algumas das quais já foram entregues aos respectivos proprietários. Nós somos uma renta-car, fizemos aluguel de viatura. Apareceram 3 indivíduos, alugaram-nos a viatura para um período de 24 horas. Findo esse tempo, não estavam a restituir a viatura. Então, ligamos para eles e os telefones estavam desligados, o que aumentou as nossas suspeitas, né? Quando a polícia reaviu a viatura, constatamos que os mesmos que alugaram já não é os que estavam em posse da viatura, já haviam vendido a um terceiro. Pediram que é para parar, que é para lhes dar um bidão de água, porque o carro deles estava a aquecer e depois de ser parado, saíram 2 elementos da viatura armados e me entrepelaram. Também foram recuperados mais de 160 kg de drogas, dos quais 165 kg de liamba e 22 gramas de cocaína, entre outros utensílios de uso doméstico e artefactos utilizados para os atos delituosos. A polícia reitera à população a não reagir em caso de assalto para evitar situações piores. Daqui a pouco, apesar de reconhecer que o Cabo Escorp pagou as dívidas, a FIFA orientou a FAF a despromover a equipa do Palanca. E entra hoje, oficialmente em vigor, a Zona de Livre Comércio em África. Mas a fase operacional está, no entanto, marcada para o dia 7 de julho, durante a Cimeira da União Africana em Niamey, a capital do Níger. Criada pelos chefes de Estado e de Governos em março de 2018 em Kigali, Ruanda, a Zona de Livre Comércio Continental tem como objetivo aumentar as trocas comerciais entre os países africanos para 60% até 2022 e a livre circulação de pessoas e bens no continente. A União Africana anunciou esta quinta-feira a entrada em vigor da Zona de Livre Comércio Continental e considerou o facto como um momento histórico para o continente. 52 países dos 55 que compõem a Organização Continental aderiram à Convenção que foi assinada em março de 2018 sobre o acordo que cria a Zona de Comércio Livre. A Convenção foi também ratificada por 24 países, permitindo a sua materialização de acordo com os seus estatutos. Esta iniciativa visa a eliminação gradual dos direitos aduaneiros entre os países membros, possibilitando assim o aumento do comércio entre os países africanos dos atuais 16% para 60% até ao ano de 2022. A fase operacional do mercado de livre comércio deverá arrancar, na prática, a 7 de julho, durante a Cimeira da União Africana em Niamey, Níger, onde vão ser discutidos os seus mecanismos de arbitragem, definindo as regras em relação à origem dos produtos e os mecanismos para combater a corrupção, além das infraestruturas que estejam em péssimo estado. Angola, África do Sul, Egito, Quênia e Etiópia estão entre os países do continente que já aderiram à iniciativa. Outros países também ratificaram o documento, incluindo Marrocos.
Se o acordo tivesse sido assinado por todos os países membros da União Africana, a Zona de Livre Comércio da África seria um mercado de 1,2 bilhões de pessoas, com um produto interno bruto combinado de 2,5 mil milhões de dólares. 6 dias depois da sua investidura como presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa empossou hoje os novos membros do seu governo. Cyril Ramaphosa apresentou o seu novo governo depois de liderar o seu partido, o Congresso Nacional Africano, para a vitória nas eleições gerais de 8 de maio. Desde que chegou ao poder, há um ano, o presidente sul-africano prometeu virar a página depois da era de Jacob Zuma, que governou o país de 2009 a 2018. Uma governação marcada por uma sucessão de escândalos político-financeiros que atingiram o Estado e o partido. O presidente sul-africano falou sobre corrupção no governo a quando da gestão de Jacob Zuma. Todos os sul-africanos estão bem conscientes dos seus problemas económicos que o nosso país enfrenta. Portanto, é imperativo que priorizemos a revitalização da nossa economia e o melhor uso dos recursos públicos, afirmou o chefe de Estado sul-africano. O presidente Ramaphosa prometeu manter o seu novo ministro das Finanças, Tito Mboweni, assim como o seu vice-presidente David Mabuza, cujo nome foi citado em casos de corrupção. A minha prioridade vai ser colocar em primeiro lugar os interesses dos nossos cidadãos, garantiu o chefe de Estado na semana passada, após a sua recondução à frente dos destinos da África do Sul pelo Parlamento. Recebemos a missão de revitalizar a nossa economia, reconstruir as nossas instituições e restaurar a esperança, disse Cyril Ramaphosa aos deputados, prometendo trabalhar para aqueles que estão afetados pelo desemprego, pela desigualdade e pela pobreza. O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República defendeu hoje a criação e a manutenção permanente de estruturas que possam acudir às populações da comunidade dos países de língua portuguesa em casos de aflição. Pedro Sebastião falava no ato de abertura da 19ª reunião dos ministros da Defesa da CPLP. O terrorismo, o crime transnacional, a pirataria, o ciberterrorismo, os mais terríveis tráficos, os fluxos migratórios, a poluição e o lixo marinho, as alterações climáticas e os desastres naturais são desafios que se colocam a todos os Estados da CPLP. Os desafios são complexos e as reações devem ser rápidas e coordenadas. Os Estados-membros da CPLP pretendem reforçar a cooperação multilateral na identificação de respostas conjuntas a problemas partilhados. O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República defende a criação de estruturas que possam acudir às populações dos países membros em casos de aflição. É neste contexto que reputamos como um capítulo importante de segurança nacional a questão da criação e manutenção permanente de estruturas que possam acudir os nossos países e populações perante situações que firam bruscamente a rotina do seu cotidiano. Aqui, no nosso continente, onde a CPLP conta com a grande maioria dos países que integram a nossa comunidade, tem sido área privilegiada de conflitos a que se juntam outros flagelos, como a seca, ciclones ou epidemias que exigem dos nossos países esforços redobrados no que a erradicação das suas causas diz respeito, partindo do princípio que a ação preventiva
é sempre mais benéfica e barata do que os remédios supervenientes. O encontro de ministros da Defesa da CPLP avaliou as operações de apoio à paz no plano internacional e questões ligadas à segurança dentro da comunidade. Os problemas econômicos, instabilidade política e social exigem dos países membros mecanismos capazes de contribuir para a sua solução. É preciso que a comunidade encontre mecanismos suscetíveis de contribuir para a sua solução, sempre no espírito da irmandade, solidariedade e ajuda mútua. O reforço da parceria técnica e tecnológica, formação profissional, realização regular de exercícios militares e humanitários foram outros assuntos que dominaram a 19ª reunião de ministros da Defesa da CPLP. O telejornal faz aqui a primeira pausa. Não saia daí porque há muitas mais notícias. Até já. A seguir, se mora no IS e tem problemas com o televisor ou o telemóvel, procure o mestre Nsimba. Há 2 meses que os trabalhadores da Elisal não recebem os salários. Por isso, hoje decidiram entrar em greve. Os trabalhadores paralisaram a sua atividade e concentraram-se nesta manhã de quinta-feira em frente à empresa para reivindicar os seus ordenados referentes aos meses de abril e de maio. Nós temos 1 mês de salário em atraso e mais este de maio que vence amanhã, dia 31. Vocês já conversaram com a direção da empresa? Acabamos de sair de uma conversa, de uma reunião, aliás, com a direção da empresa, onde houve um consenso em pagarem os 2 meses em atraso. Nesse caso, o mês de abril e o mês de maio. Para além dos salários, os trabalhadores reivindicam também a melhoria das suas condições de trabalho. O principal motivo da paralisação são os salários e, segundo o presidente do Conselho de Administração da empresa, os mesmos serão pagos em breve. Nós tivemos hoje de manhã um acordo com os trabalhadores que resultou num memorando de entendimento que eles estão a exibir e as garantias que nos foram dadas é que num prazo de até 7 dias o assunto estará resolvido. A onda de solidariedade para com Elisandra, aquela menina que foi supostamente violentada por uma oficial da polícia e que continua internada no Hospital Geral de Luanda. A Rede das Mulheres Polícias de Angola e um grupo de crianças do Centro Nzoji, também afeto à corporação, foi hoje visitar a Elisandra Augusto e ficou impressionada com tamanha violência contra uma criança. Um grupo de crianças do Centro Polivalente Nzoji rumou na manhã desta quinta-feira ao Hospital Geral de Luanda para uma visita à pequena Elisandra, vítima de maus tratos. A acusada destas marcas é uma oficial da Polícia Nacional, uma ação que o Comando-Geral repudia. Segundo a equipa médica, a situação da pequena Elisandra Augusto tem melhorado a cada dia. Há melhorias significativas na Elisandra. Ou seja, para além dos cuidados de enfermagem, para além da medicação que temos feito, ela tem apoio de psicólogos e também tem a equipe da fisioterapia que vem normalmente faz o seu trabalho e tem apoio da equipe social. Então, esta multidisciplinaridade das equipes de serviço ajuda muito no dia a dia da Elisandra. O apoio está saindo mesmo bem. Estou a agradecer muito quando nesse hospital geral e toda a minha família, conforme vocês que estão aqui, está a me ajudar mesmo muito. Estou a agradecer muito. A comitiva da polícia, chefiada pelo diretor para a Educação Moral e Cívica, integrou a rede de mulheres polícias que também prestaram solidariedade à família de Elisandra Augusto. Nós manifestamos aqui a nossa repulsa por este acontecimento, fundamentalmente porque é uma agente da autoridade responsável pela aplicação da lei
mesmo que este ato tenha sido cometido fora da atividade policial, é repugnante, cumprindo com aquilo que são os regulamentos de disciplina nacional e, nesta altura, o Gabinete de Inspeção Geral, gabinetes jurídicos estão a cumprir com o pressuposto, de modo a que a nossa colega seja sancionada dentro daquilo que são as normas que o nosso regulamento de regime disciplinar permite. Sempre demonstrou ser uma colega calma, em nenhum momento deu indícios ou pareceu que alguém que pudesse cometer um ato como este. A infecção hospitalar é considerada a quarta causa de morte no mundo. Um problema de saúde considerado transversal. Em Angola, a grande preocupação continua a ser o aumento de pacientes internados que correm, melhor dizendo, o risco de contrair uma infecção hospitalar. Assuntos que estiveram em debate no primeiro Simpósio Internacional de Biossegurança e Controlo das Infecções Hospitalares, realizado pela Universidade Privada de Angola. Dentro do ambiente hospitalar, observam-se indicadores que medem a qualidade da assistência e definem metas para uma melhoria contínua. Nas unidades de saúde do país, é notória a higienização das mãos, a lavagem da roupa e a esterilização dos objetos cortantes. Uma medida que pode reduzir substancialmente a transmissão de infecções, tanto para os doentes como para os profissionais de saúde e visitantes. A biossegurança, um dos grandes desafios da saúde no século XXI, o controlo das infecções hospitalares, foi o tema do primeiro simpósio internacional, onde a infecção hospitalar foi considerada a quarta causa de morte nos hospitais. Precisamos de ter profissionais capazes de responder ao risco iminente que existe a nível das nossas unidades assistenciais. Me refiro fundamentalmente às citações da Organização Mundial da Saúde, que põe a biossegurança e principalmente o controle de infecção hospitalar e as infecções adquiridas nas unidades de saúde como a quarta maior causa de mortalidade a nível das unidades sanitárias. O ambiente hospitalar expõe os utentes a uma diversidade de riscos. As doenças infecto-contagiosas se destacam com as principais fontes de transmissão. A nível da nossa legislação, está contemplado, através do Decreto Presidencial 260/10, comissões hospitalares, que são as chamadas comissões técnicas hospitalares, comissões especializadas, as quais têm tudo a ver. Uma delas é a chamada Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é o CCIH, que nasce de um embrião que se chama biossegurança. As medidas de prevenção não são complexas e devem ter a adesão de pacientes, visitantes, acompanhantes e profissionais de assistência hospitalar. Portanto, nós vamos refletir sobre normas, atitudes, práticas que podem e devem ser implementadas e que visam fundamentalmente reduzir, eliminar e, de preferência, prevenir a infecção hospitalar, a infecção associada à prestação de cuidados de saúde. Do Brasil, veio a partilha de conhecimentos sobre o papel do gestor da saúde na segurança do paciente. Não é um problema de Angola, não é um problema do Brasil, é um problema mundial. O que se precisa fazer na saúde é muito mais do que qualquer orçamento que qualquer país do mundo. Então nós vamos ter que aprender a cortar custos. Cortar custos não é diminuir qualidade, é diminuir desperdício. O desperdício é 20% a 40% da saúde, de Angola, do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Então nós temos que aprender a lidar com custos, nós temos que aprender a deshospitalizar o paciente. É importante que o paciente permaneça no hospital com dia de entrada e dia de saída. Ele não precisa ficar mais. Além de onerar, aumenta o risco de infecção hospitalar, aumenta o uso. São conceitos que têm que ser inseridos tanto na medicina pública quanto na medicina privada.
experiências, tanto intercâmbio a nível de discentes, docentes e pesquisadores, por forma a fortalecermos ambas as instituições. Para os participantes ao simpósio, destinadas a prevenir, controlar e mitigar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana e ambiental. As autoridades do telejornal dissemos que o líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, será sepultado no sábado, na região biena do Lopitanga, 30 quilómetros do Andulo, ao lado dos seus familiares, como era seu desejo. Hoje, o Presidente da República recebeu os familiares de Jonas Savimbi e o Presidente da UNITA, Isaías Sabacuva. Em busca de pontos convergentes em redor do funeral de Jonas Savimbi, Isaías Sabacuva, líder da UNITA, foi ao encontro do Presidente da República, João Lourenço. No encontro foram dissipados os desentendimentos e encontrada a convergência necessária. Os restos mortais do fundador da UNITA serão entregues sexta-feira, 31 de maio, no Andulo, à família e ao seu partido, e vão a enterrar a 1 de junho, na aldeia de Lupitanga, num cemitério da família. Serão entregues no Andulo. Os restos mortais serão entregues no Andulo, à família e à direção da UNITA, e vai-se cumprir um programa no Andulo, mas amanhã mesmo, como tínhamos programado, vai-se fazer o velório principal na Lopitanga. Sabacuva, que já se encontrava na região central do país, veio a Luanda na sequência de uma missiva endereçada ao chefe de Estado, que atendeu à solicitação do líder da UNITA. É importante que nós conversemos. Nada se resolve sem um diálogo. Mesmo questões difíceis, quando houver diálogo, quando as pessoas conversarem, tudo se resolve. E nós já temos lições várias no nosso país, devíamos ter e devemos mesmo aprender. Quando há dificuldades, a conclusão. É isso que o Sr. Presidente procurou fazer e... O Presidente da República recebeu também uma delegação composta por ministros da Defesa, da CPLP, a segurança no Golfo da Guiné e a mobilidade dos povos de língua portuguesa no espaço lusófono foram alguns dos assuntos. Como sabe, parte significativa do comércio internacional passa pelo Golfo da Guiné e há um grande empenho, um empenhamento crescido dos países da CPLP no sentido de trabalharmos com os demais países da sub-região para podermos garantir mais segurança aqui nesta região do mundo, que é muito importante para todos nós. No quadro do diálogo com a sociedade civil, João Lourenço ouviu as principais centrais sindicais do país. A instabilidade dos empregos, o desemprego galopante e a necessidade da alteração da Lei Geral do Trabalho estiveram entre os temas abordados. O diálogo social tem que ser melhorado se queremos paz social nas empresas. Portanto, os empregadores, quando estão em sede da negociação de caderno reivindicativo, portanto, têm mostrado uma postura de alguma arrogância, de alguma prepotência, e isso não tem propiciado resultados palpáveis. No estado do tempo, as temperaturas caem ligeiramente no sul do país. Ainda neste telejornal, Palancas Negras, em Lisboa. A FAF vai formalizar amanhã a despromoção do Cabos Corp à segunda divisão, em cumprimento da decisão da FIFA. Em comunicado, a FIFA confirma o pagamento integral da dívida, mas refere que a decisão de descida de divisão é irreversível. É um facto consumado. A TPA sabe que a despromoção do Cabos Corp vai ser formalizada esta sexta-feira com a publicação do comunicado número 22 da FAF em conformidade com a decisão da FIFA. Em comunicado datado de 22 de maio, enviado a Rivaldo, ao Cabos Corp e à FAF, a FIFA acusa a recepção dos comprovativos dos alegados pagamentos feitos pelo Clube do Palanca e informa o seguinte.
A este respeito, gostaríamos de informar ao Clube Cabos Corp do Palanca que, de acordo com o parágrafo 3º do ponto 3 da decisão aprovada pelo Comitê de Disciplina da FIFA a 20 de fevereiro de 2019, segundo o qual, se o pagamento não é feito dentro do prazo determinado e uma vez que o credor tenha exigido por escrito a despromoção, tal medida deverá ser implementada automaticamente, sem que uma decisão formal posterior tenha de ser tomada pelo Comitê de Disciplina da FIFA. Depois de analisar as circunstâncias acima mencionadas, parece que os alegados pagamentos foram feitos pelo devedor após o término do prazo concedido pelo Comitê de Disciplina da FIFA e também depois de o credor ter solicitado explicitamente a despromoção do Clube Cabos Corp a 26 de abril de 2019. Lamentamos ter que informar que não estamos em posição de reverter a despromoção a ser implementada ao Clube Cabos Corp. Como resultado, gostaríamos de informar as partes que o presente processo disciplinar contra o Clube Cabos Corp é declarado encerrado. A TPA sabe de fonte junto da FAF que, além da despromoção relativa ao caso Rivaldo, o Cabos Corp vai ser também penalizado com nova descida de divisão em virtude das dívidas para com o TP Mazembe da República Democrática do Congo, referentes à transferência de jogadores por ordem da FIFA. Assim sendo, ao que podemos apurar, o Clube do Palanca vai ser impedido de disputar a segundona e obrigado a jogar numa competição inferior, facto que a FAF terá de provar junto do órgão reitor do futebol mundial. Entretanto, o Cabos Corp do Palanca fez chegar à nossa redação um comunicado que aborda o caso Rivaldo. Os palanquinos queixam-se de falta de apoio da FAF e garantem que tudo farão para resolver o diferendo junto da FIFA e pedem calma à sua massa associativa. A direção do Cabos Corp Sport Clube do Palanca tem assistido com particular atenção à expectativa da sociedade desportiva e adeptos em particular sobre o desfecho do caso Rivaldo. Em face disso, e visando serenar os ânimos e assegurar a nossa massa associativa sobre as incidências do caso, a direção do Cabos Corp deixa claro a meta da equipa principal de futebol é a disputa do Girabola. A direção do Cabos Corp continua empenhada na resolução do caso e pode garantir aos seus adeptos que já está tudo resolvido com o Rivaldo. Aguarda-se apenas que seja emitida a declaração conjunta que os advogados do Rivaldo e do clube farão oportunamente a dar a conhecer o encerramento deste assunto. Lamentavelmente, a direção do Cabos Corp pode queixar-se de não ter sido ajudada pela FAF, que devia defender o clube enquanto seu afiliado durante todo o processo. Ainda assim, o Cabos Corp está esperançoso que no futuro venha a contornar a atual situação, já que tudo fez de sua parte, cabendo agora aos advogados de Rivaldo confirmar à FIFA os esforços feitos pelo clube para que o caso fosse resolvido. A direção do Cabos Corp apela por isso aos adeptos a manterem a calma e a serenidade e ignorarem qualquer informação que atente contra a idoneidade do clube e do seu presidente, Bento Kangamba. E as Palancas Negras estão já em Portugal, onde amanhã iniciam um estágio de aproximadamente 20 dias, visando o CAN do Egito. A Seleção Nacional tem montado o seu quartel-general no Algarve. Motivação e boa disposição na hora do embarque para o estágio em Portugal. Seguiram viagem 12 dos 26 jogadores convocados por Serdan Vasiljevic. Entre eles, Tony Cabassa, Massunguna, Macaia, Show, Isaac, Paiso e Mabululo, todos do 1º de agosto, Erenilson, do Petro de Luanda, Lando, do Interclube, Ndulo, do Desportivo da Huila, Chico, do Bravos do Maqui e Bruno Gaspar, do Sporting de Portugal, que não vê a hora de se estrear pela Seleção Nacional. Estou muito feliz, mas vou ficar mais quando entrar em campo. E quanto ao estágio previsto para a região do Algarve, em Portugal? Não, vai ser um bom estágio para nos conhecermos todos, para criarmos uma forte amizade, família e depois atacarmos a cana em força. Já conheci alguns jogadores da Seleção Nacional? Tem conversado com alguns jogadores da Seleção? Já sempre mantive contato com alguns, pedir informações sobre a Seleção, o grupo, e todos me deram boas indicações. Tem interagido com o Gelson, que atua consigo na mesma liga? Sim, tenho falado com ele também.
Wilson e Edi Afonso, ambos do Petro de Luanda, estão em Lisboa desde segunda-feira última. O selecionador nacional e parte do seu staff também já se encontram na capital portuguesa, juntamente com o grosso dos jogadores que atuam na diáspora. Tirar maior proveito do estágio com 2 jogos particulares na agenda é o principal objetivo. O mais importante é ter uma boa preparação, fazer esses 2 jogos de preparação bons, ou fazer melhor, para que nós possamos estar 100% no CAN. O grupo está motivado, aprendemos a fazer uma boa preparação para o CAN, cada um de nós dá o nosso máximo, que é para cada um de nós terá o seu aproveitamento para uma boa contribuição para o CAN. Quanto à concorrência na sua posição, como é que vê? Concorrência boa. Quando há concorrência, é sinal de que tem que se trabalhar mais. Então, vamos para lá, juntos, para poder fazer um bom trabalho. Por confirmar está o amistoso com os Camarões, antes do primeiro, frente à Guiné-Bissau, agendado para o dia 8 de junho, em Espinho. A partida será em Espinho, volta das 5 horas. Em Espinho, dia 8. Portanto, era uma data que ficou retificada e recebemos a documentação da Guiné a confirmar, então, dia 8. E quanto ao jogo particular com os Camarões, em que região de Espanha que vai ser disputado este jogo? Continuamos na incógnita, mas temos mais seleções à volta para podermos fazer a preparação. Penso que no momento oportuno nós vamos comunicar a todos os angolanos. A seleção nacional viaja para o palco da competição. 5 dias antes, estreia-se frente à Tunísia no dia 24 de junho, em Suez, para a primeira jornada do Grupo E. Você já parou para pensar que a vida, ao mesmo tempo que tira, também dá várias oportunidades? Vamos falar agora de um exemplo de superação que vem do IGE. O jovem Simba, ou o mestre Simba, como é conhecido, cuja enfermidade deixou apenas com um dedo no único membro superior, é hoje um radiotécnico de renome naquela província. Arruma casa, lava a louça, trata da higiene do filho de 5 anos, abandonado supostamente pela mãe. Prepara-o para ir à escola e acarreta água em bidão de 20 litros. Tarefas domésticas feitas diariamente ao despertar de cada dia. Mas, em tudo isso, o que não se imagina é que por detrás desta rotina diária que exige esforço a dobrar, está alguém com pouca mobilidade física. Ou seja, alguém sem os membros inferiores e um dos superiores com apenas um dedo. Deus é grande, né? Me deixou com um dedo. É que eu se esforço com ele, mesmo até saco de cimento, é o peso. Nesta humilde casa de apenas um quarto, vive o mestre Nsimba, como é carinhosamente chamado pelos mais próximos, e o seu filho. Nsimba abriu as portas da sua casa para contar a sua história de vida. Disseram que não, o sangue está a terminar só a partir daqui, nas mãos também, essa mão é aqui nos dedos, já não está a chegar o sangue. Podemos fazer amputamento. Diz que vieram nesse mundo para salvar a vida das pessoas. Se dá para fazer amputamento. Afonso Antônio, que aos 22 anos, por causa de uma doença desconhecida, viu amputada as pernas e um dos braços no Hospital Josina Maciel em 1998, supera as limitações impostas pela vida, reparando rádios e televisores. Rádio reparo, televisão reparo. Telefones também. Aquele bocado que eu tinha na minha cabeça de aprendizagem, se dediquei. Nesta banca é onde sai o sustento do Afonso e seus filhos. O mesmo tenciona melhorar as condições de trabalho e alargar o seu horizonte de conhecimentos para melhor servir a sociedade. Se aparecer alguém de boa fé que tem mais tecnologia ou Estado, para me apoiar, para me ter mais um conhecimento mais melhor, será bem-vindo por mim. Quem convive com Afonso sente que transmite lições de vida para a sociedade. Esse aqui é um vencedor.
Eu lhe chamei de vencedor porque é alguém que conseguiu superar os seus problemas. É amputado, não é deficiente físico, mas felizmente ele consegue trabalhar para sustentar-se a si próprio. Isto quer dizer que nada é impossível para quem tem energia de superação. Se acompanhou com detalhe esta reportagem, teve a oportunidade certamente de ver que o mestre de Simba tem um televisor em casa. Por isso, assim, mestre Simba e família, boa noite. Até amanhã. O montante transacionado na Bolsa de Dívida e Valores Mobiliários de Angola Bodiva atingiu cerca de 4.593,8 milhões de kwanzas, ficando 57% abaixo do valor verificado no dia anterior. Nesta sessão foram realizados 18 negócios que permitiram a compra e venda de mais de 336 mil títulos do Tesouro. A Sonangol assinou com a multinacional norueguesa Equinor um memorando de cooperação que perspectiva a realização de atividades de exploração conjunta de petróleo na bacia do Baixo Congo. A consultora Capital Economics prevê que a economia angolana deverá registrar uma queda de 1% neste ano, motivada pela descida na produção de petróleo. Por outra, prevê que o Banco Central deverá descer ainda mais a taxa de juro em 0,5 pontos percentuais no segundo semestre. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação, situando-se nos 330,454 para o dólar e nos 369,695 para o euro. O preço do petróleo terminou com maus resultados. O Brent acompanhou a mesma tendência negativa, ao deslizar 0,94% para os 69,45 dólares. Após uma nova ameaça da China aos Estados Unidos da América, acentuaram-se os receios de um abrandamento económico global e de quedas na procura de petróleo. Segundo a estimativa rápida apresentada pelo National Income and Product Accounts dos Estados Unidos da América, o PIB norte-americano terá crescido 3,2% nos primeiros 3 meses de 2019, o que compara com os 2,2% referentes ao último trimestre de 2018. As bolsas norte-americanas voltaram a encerrar em baixa, uma vez mais penalizadas pelo facto de os investidores estarem a preferir investir na dívida norte-americana. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.